Se você aceitou o desafio dos 90 dias é porque você é um guerreiro aniquilador. Então, vou te presentear com eixos temáticos que vão resumir o que foi esse desafio dos 90 dias, além de um repertório aniquilador. Vem comigo! Alô, guerreiros, aqui é o professor Lego Fontes e eu vou trazer uma abordagem geral do que foi o desafio dos 90 dias. Lembrando, esse desafio foi idealizado por mim e executado também por minha produção, para que nós pudéssemos trazer uma proposta de redação a cada 3 dias, faltando 90 dias para o Enem. Portanto, todos vocês que estiveram no meu desafio, que foi lá no grupo do Telegram, receberam 30 propostas de redação, uma a cada 3 dias, de forma exclusiva, atualizada e autoral, pois fui eu quem elaborei todas as propostas de redação, todas elas no formato Enem, que tinham como principal objetivo uma preparação, principalmente com temas que estão meio que à margem, temas que correm por fora, até porque nós sabemos que o Enem não é uma prova linear no que diz respeito a temas que são esperados, né? Geralmente também pode aparecer temas que estão correndo por fora, como foi o caso de 2019, por exemplo, que falava da democratização do acesso ao cinema. Então, eu vou trazer os principais eixos temáticos, mas só relembrando, aqui dentro do desafio, houve uma série de propostas, por exemplo, crise energética, a acessibilidade, ciência, agronegócio, a questão da água, alienação parental, automutilação, direitos do consumidor, pirataria, portanto, uma série de temas que, além de serem temas que correm por fora para que você possa também ter ideias e não ser surpreendido, porque talvez essa seja a maior finalidade do nosso desafio, é evitar surpresas. E os guerreiros que vão fazer provas de redação sempre tem aquela velha pergunta de véspera: qual vai ser o tema da redação? E a nossa função aqui é tentar antecipar isso. E não confunda com adivinhar o tema. Nossa função aqui não é essa. Nossa função é prepará-los da melhor maneira para que vocês não sejam surpreendidos e projetando propostas que de fato podem estar dentro dessa prova. Até porque o espectro de objeto de análise do Enem ele é muito extenso, ele é muito denso. Então, adivinhar é uma proposição muito reducionista do nosso trabalho. Nosso trabalho de preparação para qualquer possibilidade. Então, eu separei aqui alguns eixos temáticos que vão aparecer aí para vocês. Saúde, minorias, meio ambiente, segurança pública e educação. Por que é que eu separei esses 5 eixos temáticos? Justamente porque, lembrando, esses eixos temáticos são os assuntos que é diferente de tema. Lembrando que a cartilha de redação do INEP, ela diferencia muito bem, ela distingue muito bem o que é assunto e o que é tema. Assunto ou eixo temático é algo mais genérico. Tema é algo mais específico. Então, o tema está contido no assunto, ok? Então, separei esses 5 eixos porque, digamos assim, são os principais eixos temáticos do que diz respeito à abordagem. Lembrando, um deles, que é saúde, que foi o primeiro que eu elenquei aqui, nunca apareceu no Enem de forma direta, ok? E esse ano pode aparecer por motivos óbvios. Estamos vivendo uma pandemia que, dentre outros, é um problema de saúde pública, ok? E é claro, é um tema que, na minha opinião, já deveria ser tratado pelo Enem há muito tempo. Mas enfim, eu quis trazer aqui, em cima desses 5 eixos temáticos, o que eu chamo de repertório aniquilador, e eu quis começar por isso daqui, ó. A nossa Constituição Federal. Galera, por que é que eu trato da Constituição Federal nessa aula? Porque a Constituição é um repertório que pode encaixar em diversos temas, em diversos eixos. E aí, claro, eu trouxe esses eixos temáticos para vocês, para que a Constituição fosse o nosso objeto de análise, para que você consiga chegar na prova e não ter aquele drama, aquele velho drama, o que é que eu vou escrever sobre esse tema. Nós não queremos esse drama. Para isso, é preciso medidas profiláticas, medidas preventivas. Então, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, que eu já deixei aqui separadinho para vocês, a parte lá do caput, né? Ele fala exatamente o seguinte, daquele princípio de isonomia, que fala exatamente de quê?
todos são iguais perante a lei. Porque eu estou falando do caput? Porque é a parte inicial do artigo que, olha só, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança, propriedade, nos seguintes termos, e aí há diversos incisos. Então, você pode encaixar, por exemplo, que eixo temático isso, eixo temático de minorias, por exemplo. Galera, lembrando, minorias não diz respeito ao aspecto quantitativo, nós estamos falando do tratamento que é dispensado a determinado público. Por exemplo, mulheres são consideradas público de minoria, idosos, o público LGBT, os índios, por exemplo, isso é considerado público de minoria, ok? Então a ideia de igualdade e isonomia, que aí são os direitos de segunda geração, podem ser encaixados tranquilamente como um repertório em temas que têm essa abordagem. Vou citar o exemplo de temas que falam sobre minorias que já aconteceram no Enem. 2015, 2016, 2015 a persistência da violência contra a mulher, 2016 caminhos para o combate à intolerância religiosa e racial, dentre outros também. Um outro repertório aniquilador que pode ser trazido para essa nossa abordagem é o artigo 6º, que também está aqui separadinho para vocês. E eu recomendo a todos, baixe a Constituição, vá lá no Google, digite Constituição Federal de 1988, em PDF, por exemplo, vai aparecer lá para você tranquilamente. O artigo 6 fala dos direitos sociais. E aí, galera, isso aqui é um pulo do gato, é uma carta na manga, é uma carta coringa. Porque olha só, são direitos sociais. Vamos lá? Saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. Nós temos aqui uma série de abordagens que podem ser feitas. Principalmente utilizando aquele formato de introdução, por exemplo, do ideal versus real. O que seria o ideal? Isso daqui que está na Constituição. O que seria o real? Os problemas trazidos pelo tema. Lembrando, vai ter uma aula sobre isso aqui no YouTube, ideal versus real, para que você veja exatamente que modelo é esse que você pode utilizar como carta na manga para abordar diversas possibilidades que podem aparecer dentro do Enem. Galera, agora eu vou trazer alguns artigos específicos para tratar justamente daqueles eixos temáticos que eu disse anteriormente. Olha só, artigo 144, 196, 205, 225. Vai aparecer para vocês, mas eu vou repetir. 144, 196, 205 e 225. Vamos entender sobre o que esses artigos falam? Bom, o artigo 144, ele fala de segurança pública, que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Portanto, qualquer tema vinculado à segurança pública, por exemplo, sistema penitenciário, a questão da violência de modo geral e questões associadas a isso, você pode lançar sem nenhum problema o artigo 144 como um artigo mais específico. O artigo 196, ele trata da questão da saúde, dizendo que é dever do Estado e direito de todos também. Então, claro, como eu disse, saúde no Enem é um eixo temático inédito, pelo menos de forma direta. Então você pode, sem nenhum problema, com total tranquilidade, lançar o artigo 196. E também o artigo 205, que ele trata da questão da educação, sendo direito de todos, dever do Estado e da família. Muito cuidado com isso, em imputar a responsabilidade apenas ao Estado. Lembrando, o Estado, em diversos aspectos, tem a sua responsabilidade, contudo, também a população, a família, a sociedade também tem o seu grau de responsabilidade na resolução de problemáticas relacionadas à sociedade. E também o artigo 225, que fala de um meio ambiente equilibrado, que nesse caso também é dever do Estado e também é responsabilidade de todos. Portanto, é necessário que você relacione esses artigos, conforme eu citei, aos eixos temáticos citados. Eu trouxe a Constituição, lembrando mais uma vez que esse documento aqui é muito importante, porque a Constituição talvez seja o documento mais completo no que diz respeito à abordagem de todos os problemas que concernem à sociedade brasileira. Portanto, é necessário que a gente se lembre sempre que a Constituição é um documento que pode sim, pode e deve ser utilizado. Se você for pesquisar textos nota 1000 do Enem, você vai perceber várias vezes a Constituição sendo utilizada como objeto de repertório, como estratégia argumentativa, ok? Galera, eu também quero trazer para vocês aqui alguns documentos importantes que além da Constituição, que para além da Constituição, podem e devem ser utilizados, mas é importante ressaltar antes disso, e vai aparecer a palavra bem grande aqui para vocês, é preciso haver contextualização com o tema e, evidentemente, com a tese que você vai
trazer para embasar o seu texto. Bom, primeiro documento importante, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, nesse contexto do pós-guerra, da criação da ONU. É inclusive um documento em que nossa Constituição também se inspira nesse documento. É um documento, inclusive, muito pequeno, recomendo a leitura para todos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Outros documentos que eu quis trazer aqui também, por conta de datas importantes. O CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, esse ano faz 30 anos. Aí você fala, puxa, isso pode virar tema de redação do Enem? Sim. Sim, pode virar. O Código de Defesa do Consumidor faz 30 anos esse ano, talvez seja uma das maiores evoluções no que diz respeito a esse setor. Então, você pode e deve, inclusive, fazer o uso desse documento. Pesquise também lá no Google que você vai achar de maneira muito tranquila. 30 anos do CDC. Também 30 anos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, de leis que podem virar temas, de datas importantes que podem virar tema de redação. E aí você pode utilizar, claro, se o tema envolver criança e adolescente, como já aconteceu no Enem, no ano de 2005, do trabalho infantil, no ano de 2014, publicidade infantil. Portanto, você pode trazer isso também sem nenhum problema. E também a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que embasa toda a educação no Brasil, Lei 9394/96, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro. E você pode também citar, caso o tema trate sobre educação, lembrando que a educação é direito de todos e um dever do Estado e da família, até porque a primeira escola do indivíduo é na família, na formação dele enquanto cidadão. Guerreiros, e para finalizar a nossa aula de modo aniquilador, como não pode ser diferente, eu vou trazer alguns repertórios que podem encaixar em diversas temáticas. Lembrando que essa aula é apenas para abordar o desafio dos 90 dias, mas eu vou fazer uma aula depois específica sobre esse repertório aniquilador. O primeiro repertório, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um clássico absoluto da literatura brasileira e universal, do Machado de Assis. Para mim, o principal escritor da história do Brasil. Fundador do realismo no século XIX, esse livro é de 1881. E aqui no capítulo final, chamado Das Negativas, ele diz o seguinte, ó. O Brás Cubas, esse é um livro em primeira pessoa, ele diz assim, ó. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Galera, eu conheço guerreiros que só fazem redações utilizando essa citação como embasamento, como argumento de autoridade. Como é que eu uso isso? Quando ele diz que, o Brás Cubas diz que não teve filhos e não deixou a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, da sociedade, você pode associar isso ao tema. Talvez o personagem fictício estivesse correto, pois o problema tal do tema mostra que existe uma miséria na sociedade. Enfim, você pode pesquisar vários textos que se utilizam dessa citação específica para embasar o argumento de autoridade. Está aqui, ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Posso fazer uma aula depois sobre isso, se vocês quiserem, se vocês me pedirem, é claro. Um outro que eu quero citar também é O Mito de Sísifo, tá aqui, ó, do Albert Camus. Inclusive, esse é um livro que eu li recentemente. Espetacular, por sinal. Ele trata da questão do absurdo, trata da questão do suicídio. Olha só a primeira frase desse livro, que coisa espetacular, que coisa fantástica, olha só. Vou achar aqui a primeira, não, que é o prefácio. Eu, inclusive, grifei aqui, ó, em que ele diz o seguinte, ó. Só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Mas o que eu quero tratar não é exatamente do livro O Mito de Sísifo, do Albert Camus, que é um escritor argelino do século XX, mas eu quero tratar do mito de Sísifo mesmo, da mitologia grega. Sísifo, na verdade, foi considerado o mais astuto dos homens da mitologia grega e foi condenado a rolar uma pedra até o alto de uma colina, até o topo de uma colina, de um monte, e essa pedra ia rolar até embaixo de novo no final do dia. E isso é um movimento que se dá eternamente, ou seja, ele tenta fazer essa pedra transpassar, mas ele não consegue, essa pedra volta de novo, e essa é a condenação dele por Zeus, que é o maior dos deuses da mitologia grega. O que isso pode associar, por exemplo, com um tema de redação? Inclusive, até separei aqui uma leitura de alguém que escreveu isso e que foi fantástico, do tema do Enem de 2017, que
que são os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Ordinariamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos, os quais buscam ultrapassar as barreiras, as quais os separam do direito à educação. Então, ele associa o mito de Sísifo de fazer um esforço inútil ao esforço dos surdos de se integrar na educação. Então, eu recomendo como repertório na manga, beleza? Um outro que eu posso recomendar aqui a todos vocês também é o conceito de anomia social, trazido pelo francês Émile Durkheim, um sociólogo do século XIX, e que traz pra gente, talvez ele seja aí o criador da sociologia, da disciplina sociologia. Tá aqui, ó, Regras do Método Sociológico, do Émile Durkheim, também foi um livro que eu li esse ano, que fala de exterioridade, de coercitividade, enfim, das regras que determinam, né, os comportamentos sociais de generalidade. E ele fala de anomia social. E a anomia social, basicamente, para o Émile Durkheim, e aí ele traz nesse livro também, no livro chamado O Suicídio, que é um livro absolutamente fantástico, e ele fala de anomia como desintegração das normas sociais, de ausência ou desintegração das normas sociais. E essa questão de anomia social também pode aparecer no texto e você pode associar isso ao problema trazido pelo tema. Ou seja, que a ideia de anomia social está presente naquele problema trazido pelo tema. Por exemplo, se você pensar na não democratização do cinema no Brasil, seria uma anomia social, seria uma desintegração de uma norma social que basicamente é o quê? Dar acesso à cultura e ao lazer. E por último, não menos importante, as leis de Newton. E que aí, como eu não tenho nenhum livro que fala de física aqui, até porque física nunca foi meu forte, nem química, nem matemática, enfim. Posso trazer as leis de Newton como repertório coringa. A primeira lei é a lei da inércia, e a terceira lei, essa lei de ação e reação. A primeira lei da inércia, ela fala basicamente qual o conceito? Que um corpo permanece em repouso, a não ser que alguma força atue sobre ele. O que é o corpo é o problema. O que é a força atuando? Podem ser várias, pode ser o Estado, por exemplo, atuando sobre aquele problema. Então, o corpo em repouso é o tema, é o problema. E o que é a força em cima dele? O Estado, por exemplo. Com relação à lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, são causa e efeito, que é uma estratégia argumentativa. Geralmente um problema, um tema que é um problema, tem um elemento causador. Geralmente há algo que causa aquele problema. E se há uma causa, naturalmente o tema vai trazer os efeitos, as reações. Então, a terceira lei de Newton pode ser encaixada. Lembrando, mais uma vez, que eu posso fazer uma aula sobre esses repertórios. Eu estou apenas citando para que você tenha algumas cartas na mão. Portanto, esse repertório ultra aniquilador pode servir para salvar a sua vida caso você tenha dificuldades na hora de tratar estes temas ou esses eixos temáticos. Guerreiros, lembrando que se você curtiu, se você chegou aqui até o final, dê o like, compartilhe esse conteúdo, joga nos seus grupinhos de WhatsApp, compartilhe conteúdo de qualidade para que mais guerreiros possam fazer redações de alto nível, de alto desempenho. Detalhe, muito importante saber que teremos também nossos podcasts. Se inscreva no nosso canal do YouTube, siga lá na rede social, tá lá na descrição, @leigofontes, muita novidade lá no Instagram, para que você tenha sempre muito conteúdo de qualidade, porque a alta produção não para que a gente cumpra o nosso destino, que é fazer a melhor redação das nossas vidas. Eu sou o professor Leigo Fontes, estamos juntos e vamos sempre para cima deles.